Ano, tudo bem com vocês? Tudo bem, galera? Então vamos lá para mais uma aula de geografia, tá? Hoje a professora Tati vem aqui, tá, com a correção de exercícios do livro, tá? Aí que passei para vocês desde a semana passada, tá? Então agora façam a correção com capricho. Espero que vocês todos tenham feito, né, a lição de casa, para que agora vocês possam aí estar fazendo a correção, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Abram o livro de vocês na página 37, certo? 37, nós temos o primeiro exercício aí, tá? Que fala, estima-se que existam aproximadamente 160 grupos culturais na Europa. A língua é uma das características que os distinguem, né? A respeito dos três principais grupos linguísticos do continente europeu. Preencha as lacunas do texto utilizando as palavras do quadro. Nós temos aí várias palavras, né, como latinos, eslavos, gregos, germânicas, Rússia, oriental, romena e central. Então, as línguas germânicas são faladas principalmente na parte central e norte da Europa, como na Alemanha, na Áustria, nos Países Baixos e também na Grã-Bretanha. Já os idiomas eslavos concentram-se na porção oriental do continente, como na Rússia, Polônia, Ucrânia e Eslovênia. Os idiomas latinos são maioria na região meridional da Europa, embora também tenha influência no idioma da Romênia. É importante destacar que há países onde diferentes línguas convivem e até mesmo se misturam, além da existência de grupos linguísticos menos numerosos, como os gregos e os húngaros, tá? Segunda pergunta está assim: a Europa tem uma diversidade de etnias, idiomas e culturas. Como expressão cultural de um povo, as religiões professadas no continente também são várias. As principais estão listadas abaixo. A professora Tati já havia mencionado para vocês na videoaula anterior, né, sobre os tipos de religiões que era praticada, né, e até ainda hoje são praticadas na Europa. Porque onde nós falamos de uma diversidade de etnias, também nós falamos de uma diversidade de idiomas e culturas, tá? E dentre essas culturas está o catolicismo, o protestantismo, o cristianismo ortodoxo, o islamismo e o judaísmo, tá? Nós falamos na nossa aula do Zoom de ontem sobre o islamismo, né? O preconceito, né? O xenofobismo que é atuado na Europa devido à religião islã, tá bom? Bom, aí aqui você tinha que mencionar, né? Calvinismo, luteranismo e anglicanismo são algumas expressões dessa religião praticada principalmente pelos habitantes da porção setentrional do continente. Vocês estudaram no sétimo ano sobre João Calvino, Martinho Lutero, sobre os protestantes aí da reforma religiosa da Europa, né? Lembra, então? Corresponde ao protestantismo. Bom, praticado especialmente em países da Europa Centro-Oriental, como na Bulgária, Rússia, Sérvia e Ucrânia, e também na Grécia, é aí praticado o cristianismo ortodoxo, tá? Também é praticado na Europa, com grande número de fiéis em diferentes países, como França, Alemanha, Reino Unido e Rússia, o judaísmo, tá? Possui um grande número de fiéis e é praticado especialmente na Europa meridional, França, Polônia e Itália. Aí, Itália, né? Nós não podemos deixar de falar do catolicismo. E a última, que é comum nos países que no passado sofreram influência de povos árabes e turcos, atualmente de imigrantes vindo da Ásia e da África. Aí está o islamismo, tá bom? Terceira pergunta, ainda na página 37 do seu livro. A terceira pergunta fala: no continente europeu, observam-se movimentos separatistas em diversos países. Sobre esses assuntos, assinale verdadeira para as afirmações verdadeiras e falsa para as falsas, corrigindo nos cadernos. Então vamos lá. Morávia, na República Tcheca e no
Keli, na Romênia, é um nome estranho, né? São exemplos de lugares onde os componentes étnicos estão por trás dos desejos de separação. Verdadeira. No Reino Unido, questões econômicas impulsionam os ideais separatistas da Escócia. Verdadeiro. Motivações religiosas são um pano de fundo para as convicções separatistas de Irlanda do Norte em relação ao Reino Unido. Verdadeiro. Né? As religiões fazem com que ocorre muito essa questão de separar, né? Em certas regiões da Itália, além da questão cultural, as disparidades socioeconômicas entre o norte e o sul do país motivaram um movimento separatista. Verdadeira, muito bem. Né? Hoje, a divisão regional de num determinado continente, vamos falar, ela também baseia-se também nos aspectos culturais, tá? Na língua falada e tudo mais. Na religião. Os desejos separatistas estão restritos aos países da Europa Centro-Oriental, que tem maior diversidade étnica e religiosa. Essa é falsa, tá? Por quê? Porque se trata de... O movimento separatistas ocorre em todas as regiões da América. Da Europa. E são motivados por diversas razões, e não só pela étnica, não só pela miscigenação ali de uma mistura de raça humana, tá? Não só por uma questão de cultura, mas sim outros elementos. Página 41. De acordo com as informações apresentadas no mapa, né, na página 41, vocês podem pegar lá o livrinho de vocês, e aí nós temos essa leitura cartográfica deste mapa, tá? Estão vendo aí? E este mapa aqui que fala sobre a expectativa de vida, né, dos países europeus em 2016. Aí nós vamos, baseado nesse mapa, nós iremos aqui fazer a pergunta, ó. Qual região da Europa tem menor expectativa de vida? São duas perguntas em uma. Qual região da Europa tem menor expectativa de vida? É a Europa Centro-Oriental, que tem menor expectativa de vida, tá? Esta região, né, que tem eles têm menores índices socioeconômicos, tá? E entre outros fatores, dificuldades enfrentadas durante a transição do socialismo para o capitalismo, essa região ali onde eles trabalhavam, o feudalismo também, tá? E aí depois veio aí a Guerra Fria, aí que essa disputa das duas superpotências, né, Estados Unidos e União Soviética, entrando contra o socialismo e o capitalismo, isso também trouxe dificuldade para eles crescerem socialmente, economicamente, tá? A expectativa de vida é um dos componentes do IDH, né? Assim como renda per capita, e ambos os indicadores são baixos nessa região, resultando aí em baixos valores no índice de desenvolvimento humano, bom? Comparando-se com outros países da Europa. Então, os países da Europa Centro-Oriental é os países que têm o menor número aí, né, de expectativa de vida. Número 2. No Brasil, a expectativa de vida é de aproximadamente 76 anos. Esse valor é semelhante aos dos países de qual região da Europa? Centro-Oriental. Lá em cima, agora na número 1, nós falamos, né, que a expectativa de vida estão localizadas aí na Europa Centro-Oriental, tá bom? Então, coloquem isso daí, nos países da Europa Centro-Oriental. Página 43 de vocês. Temos uma tabela, outro olhar geográfico, ó. Essa tabela vocês teriam que olhar, tá? E aí aqui tem vários países, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Monaco, Vaticano, Malta, San Marino, Islândia. Dentre esses países, tem a população absoluta e a população relativa, tá? Ou seja, a população absoluta é aquela população, né, com número maior, e a relativa menor. Vamos lá. A tabela mostra os 4 países mais populosos do continente europeu. Quais são eles? Ó, os países mais populosos do continente europeu. Alemanha, França, Reino Unido e Itália. 2. A tabela também apresenta os 4 países mais povoados. Ó, tem uma diferença de populoso e povoado, tá bom? Povoado é um número menor do que o populoso. Então, vamos lá. Cite eles. Quais são os países mais povoados? Monaco, Vaticano, Malta e San Marino. E o país menos povoado da Europa, que está representado aí? A Islândia, tá? Página 44.
Apesar de seu baixo contingente populacional, o Vaticano é um dos países com maior densidade demográfica da Europa. Já a Islândia tem baixa densidade demográfica. Gente, densidade demográfica, quantidade de população, tá? De habitantes aí. Apesar de ter uma população maior que o Vaticano, explique por que isso ocorre. Bom, apesar de um número, né, um pequeno número de habitantes, né, estarem ali na área do Vaticano, tá? Acaba resultando em uma grande densidade demográfica. Por quê? Porque o índice é calculado a partir da relação entre a população e a área. É uma conta que eles fazem, tá? Então, a população da Islândia é consideravelmente pequena em comparação ao tamanho do seu território, do seu próprio território, tá bom? Isso aí resulta trazendo aí uma baixa densidade demográfica. O que já conquistei lá na página 46 do livrinho de vocês, tá? Que fatores contribuíram para o aumento da população europeia a partir do século XVIII? Bom, urbanização, a melhoria da higiene e do saneamento básico, o avanço da medicina, a descoberta de novos medicamentos, tá? Que isso, descobrindo medicamento, diminuiu aí o índice de mortalidade, tá? Então, isso daí são fatores que contribuíram para um crescimento populacional, tá? Então, aí aumentou. Número 2. Atualmente, a Europa apresenta um quadro demográfico que evidencia a diminuição da taxa de natalidade e o envelhecimento de sua população. Em que momento houve o início da transição demográfica? Quais motivos levaram a essa mudança? Bom, vamos por partes, né? Temos aí várias perguntas. Bom, no final do século XIX e no início do XX, as taxas de natalidade começaram a baixar. Quais foram os fatores? Um dos fatores que contribuiu para esse resultado diminuir das taxas de natalidade estimulou os casais o quê? A terem menos filhos, tá? Com isso, as taxas têm o quê? Declinado, têm diminuído, tá? Outros fatores também que contribuíram para a diminuição da taxa de natalidade foi a dificuldade de manter um padrão de vida. Então, porque a Europa, você sabe que ela foi, né, há muitos anos atrás, um cenário de guerras civis, onde houve, através dessas guerras civis, muitas mortes, e aí também houve o quê? A preocupação por ter eles estarem passando por uma crise econômica, por ter uma preocupação entre os casais, de terem filho e não ter condições de manter. Tá? Então, isso daí foram os fatores que houve a diminuição aí da taxa de natalidade, eles não tinham aí como manter um padrão de vida, e aí também houve a descoberta dos contraceptivos, né, aí foi sendo divulgados, a mulher também começou a ingressar no mercado de trabalho, onde ela preferiu, né, trabalhar, estudar, para ter, né, um padrão de vida melhor, então ela já descartou a possibilidade de ter mais de 1 ou 2 filhos, tá bom? Página 46, ainda nós temos a pergunta número 3, que fala: de acordo com a tabela das taxas de fecundidade da Europa, na página 39, e o conteúdo do capítulo, descreva o significado desses números e suas consequências para a população desses países. Bom, o crescimento populacional é pequeno e não repõe o número de habitantes necessário para manter a população equilibrada, tá? Isso significa que, com o tempo, a população fica envelhecida, e isso acarreta problemas previdenciários, como muitos aposentados, né? A expectativa de vida é bem alta nesse país. E um número cada vez menor de jovens e adultos trabalhando para sustentar os gastos com previdência social. Ou seja, hoje, o que acontece hoje com a gente, né? Hoje, os jovens e adultos estão trabalhando para manter a previdência social das pessoas aí, dessa população envelhecida para os idosos. Isso já vem lá da Europa, né? É uma cultura, né? Foi algo implantado pelo governo, onde os jovens tinham, né, a possibilidade de estarem trabalhando para manter a previdência social da população que estava ficando envelhecida, tá bom? Questão número 4. Do ponto de vista histórico, que fatores levaram a população europeia a se concentrar nas cidades? Explique. Bom, o crescimento do comércio no fim da Idade Média e o desenvolvimento industrial.
tá? São fatores que levaram a população europeia a se concentrar mais na cidade. Então, houve um crescimento no comércio, também começou a instalar as indústrias, a gente chamou a atenção das pessoas que viviam no campo para as cidades, tá? As atividades econômicas, que era necessidade, né, de um mercado consumidor, atraíam pessoas em virtude de uma oferta de mão de obra, favorecendo elas a uma urbanização, uma integração entre diferentes culturas, tá bom? Na página 47 nós temos esse texto, tá? E esse texto vocês tinham que ler para poder responder aqui, ó, as perguntas. Qual fator demográfico está por trás da iniciativa do governo russo para aumentar a idade para a aposentadoria? Explique. Olha, né? Essa iniciativa do governo aí está relacionada ao aumento da expectativa de vida para a população russa, levando aí o aumento da população idosa. O governo alega que o aumento da expectativa de vida poderia sobrecarregar as pensões, tá? Ana B. Na sua opinião, por que as tentativas de aumentar a idade para a aposentadoria quase sempre são acompanhadas de protestos? Bom, isso é uma resposta pessoal, né? Nós podemos, vocês como alunos possam aí agora neste momento concluir que aumentar a idade da aposentadoria significa que as pessoas terão que trabalhar por mais tempo antes de se aposentar, né? E isso daí, consequentemente, eles desfrutarão por menos tempo de benefício recolhido pelo pensionista durante boa parte da sua vida, tá? Tudo bem? Na C. No Brasil, o cálculo dos valores a serem recebidos pela Previdência Social leva em conta a expectativa de sobrevida. Em que consiste esse fator? Bom, pelo IBGE, a expectativa de sobrevida calcula por quanto tempo as pessoas ainda vão viver depois de se aposentar. Olha o cálculo que eles fazem. Esse tempo costuma ser maior que a expectativa de vida, que é calculado ao nascer, e quanto mais jovens as pessoas, maiores são os riscos de vida, né, aos quais elas são sujeitas, especialmente a mortalidade infantil. Bom, espero que vocês façam a correção aí com muito capricho, ok? Lembre-se, quanto mais vocês estudarem, mais vão aprender e mais perto vão estar aí, né? Mais próximo vão estar dos seus sonhos, tá bom, meus amores? Ó, um beijinho no coração de vocês, porque vocês moram no meu coração. Estou com saudades, viu? Beijinho! Tchau, até a próxima!